Hoje é terça-feira, 14 de abril. Começa agora o RP Notícias, segunda edição, e você vai ver. Teatro Arena da cidade de Campo Limpo Paulista continua abandonado. GM de Jundiaí encontra caminhão que foi roubado na Vila Aparecida. Toda a carga de eletrodomésticos foi levada. 5.000 crianças esperam por um novo lar e 30.000 adultos estão na fila do Cadastro Nacional de Adoção. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Um caminhão das Casas Bahia foi assaltado e abandonado na manhã desta terça-feira na Vila Aparecida, em Jundiaí. A Guarda Municipal chegou ao local após denúncia anônima. O veículo estava estacionado na rua Capitão João Xavier Dias da Costa e foi roubado pouco antes na rua Gonçalves Dias. Segundo o motorista e o ajudante, homens armados anunciaram um assalto e colocaram toda a carga de eletrodomésticos em um outro veículo. Ninguém ficou ferido e até o momento os bandidos não foram encontrados. O problema é o mesmo, abandono, mas desta vez a situação é pior. O Teatro de Arena de Campo Limpo Paulista, fechado desde 2013 por irregularidades da estrutura física, virou agora abrigo para usuários de drogas. Mais uma vez, a nossa equipe de reportagem foi ao local. A pergunta continua sem resposta. Sem atividades há mais de 2 anos, o Teatro Arena de Campo Limpo Paulista encena a peça Descaso Público. O palco narra todo o roteiro, que não tem começo, meio e fim. Os artistas responsáveis, esses se escondem. A nossa equipe de reportagem há tempos acompanha a situação de abandono do Teatro de Campo Limpo Paulista. E a cada visita notamos uma diferença, mas infelizmente para pior. Desta vez encontramos aqui um ponto de encontro de usuários de drogas e uma espécie de banheiro público. O cheiro está realmente insuportável. Por meio de nota, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Campo Limpo Paulista diz que há um programa de intervenções no Centro Cultural e de Lazer, inclusive com a reforma do Teatro de Arena. Ainda segundo a nota, a demora para a deflagração dos serviços foi motivada pela falta de documentos, mas que esse problema já foi sanado. Começa amanhã a inscrição para a lista de espera para creches municipais de Jundiaí. As informações com Antônio Ferreira. As inscrições para as creches em período integral começam nesta quarta-feira, dia 15 de abril. Exatamente sobre este assunto que eu converso agora com José Renato Poli, secretário de Educação de Jundiaí. Secretário, ao todo são quantas vagas? Nós não temos um número fixo, de vagas pré-definidas. O munícipe interessado, ele comparece aqui no núcleo de creche do período de 15 a 30 agora de abril. E por conta de um decreto municipal que estabelece as inscrições a cada 3 meses. E aí ele vai seguir todo o trâmite normal dessa inscrição e aguardar depois a divulgação da sua contemplação ou não. Quem pode se inscrever? A pessoa residente no município de Jundiaí, então ela tem que trazer os documentos, o documento da criança, o documento do pai ou responsável, um comprovante de renda, e depois isso vai ser encaminhado para o nosso setor para fazer uma análise das condições socioeconômicas da família, assistente social verificar e comprovar os dados, para ela ingressar na lista de espera e aguardar a sua chamada. Qual a idade que a criança deve ter para poder se inscrever? Então, são crianças de 0 a 3 anos, nesse segmento de educação infantil 1, que a gente chama, que depois já começa a pré-escola aos 4 anos. Quais são os documentos necessários para fazer a inscrição? É o RG do pai ou do responsável, o registro de nascimento da criança, o comprovante de renda. Se a pessoa não tiver, o empregador deve fazer uma declaração do vínculo empregatício e depois toda uma ficha que é preenchida com outros dados da família, que vão ser comprovados pela nossa equipe. Secretário, muito obrigado pelas informações. Para mais informações, basta ligar no telefone 4588-5339. Antônio Ferreira, de Jundiaí, para o jornalismo da TV Rede Paulista.
E as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 4 da tarde, no Núcleo Administrativo de Creche UNAC, que fica na Avenida Doutor Cavalcante, 396, na Vila Arens, no Complexo Argos. Nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, tem os detalhes da previsão do tempo. E você vê também que Fundação Municipal de Ação Social de Jundiaí abre vagas para cursos para capacitação profissional. É um instante só. Estamos de volta e agora a gente fala da previsão do tempo. A tão esperada chuva deve aparecer a partir de amanhã nas cidades da região. Confira os detalhes para as próximas horas. A quarta-feira em Jundiaí amanhece com muitas nuvens e, de acordo com a meteorologia, no período da tarde há previsão de chuva. À noite também podem ocorrer chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. Na cidade de Jarinu, a situação é semelhante. Também há previsão de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 19 graus e a máxima fica nos 30. E em Louveira, as temperaturas oscilam entre 19 e 29 graus. Pela manhã, muitas nuvens. À tarde e à noite pode chover. E em São Paulo, a quarta-feira amanhece com sol entre poucas nuvens. Ao longo do dia, nuvens carregadas podem ocasionar pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 17 graus de madrugada. À tarde, os termômetros registram 28 graus. Hoje, o sistema Cantareira opera com 19,9% de sua capacidade. E terça-feira é dia do quadro Versão dos Fatos com o Reinaldo Basile, aqui no RP Notícias, segunda edição. Menos de um mês depois daquele sucesso estrondoso do protesto de 15 de março, o povo volta às ruas e desta vez os números foram bem mais modestos. Aliás, era de se esperar isso. Melhor para o governo, que pelo menos se acalmou um pouco, mas não tanto. Agora, os números já se esperava fossem mais modestos. Primeiro, pela falta de um tempo maior de mobilização, afinal, de 15 de março a 12 de abril seria exigir muito, mesmo da mobilidade veloz das redes sociais, que houvesse uma movimentação maior. Ainda assim, o governo resolveu comemorar, mas comedidamente. Deu uma recuada. Dilma Rousseff, ao invés de ir para o enfrentamento, como fez da primeira vez, levando 2 ministros atabalhoadamente para o enfrentamento e saindo em desvantagem com tudo isso, porque ganhou um panelaço concomitante à manifestação dos ministros e agora então ela mudou de tática. Sabiamente, resolveu deixar para o dia seguinte a tarefa de um articulador novo do governo, o vice-presidente Michel Temer, reconhecer a legitimidade dos protestos e a expressão democrática dessas manifestações. Do outro lado, o movimento diminuiu um pouco. Houve efetivamente um recuo por parte desse pessoal organizador dos movimentos, que acabou reconhecendo o esvaziamento dessa fórmula de protesto. A ida para as ruas. 2 grandes movimentos reivindicaram aí esse protesto do último domingo. O chamado Movimento Brasil Livre, de Renan Santos, e o movimento Vem para a Rua, de Rogério Scheck. E aí, então, esses 2 foram o que deram o tom da recuada. De uma forma ou de outra, os 2 movimentos responsáveis por esses protestos de domingo prometem mudar a tática, prometem mobilizar-se indo a Brasília, fazendo abordagem indireta das reclamações através dos representantes do povo. O Movimento Brasil Livre, que é do Renan Santos,
e o movimento Vem Pra Rua do Rogério Scherk estão de acordo em que é necessário ir a Brasília e prometem fazer essa caminhada à nossa sede da corte. Agora, muita gente aqui em Jundiaí andou avaliando mal o movimento com um número reduzido. E daí se ouvirem alguns foguetórios que não tiveram nada a ver, até porque a popularidade da presidente continua em baixa e ela está agora nas profundezas do petróleo do pré-sal. E dizer também que a pesquisa Datafolha, feita à véspera do segundo protesto, mostrou que hoje Aécio Neves ganharia de Dilma Rousseff e até de Lula num eventual confronto. E até a semana que vem. O FUNS, Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, abriu inscrições para cursos de capacitação profissional. São 66 vagas para os seguintes cursos: jardinagem básica, iniciação à culinária com foco em forno e fogão para empregadas domésticas, preparo de saladas e molhos frios, massas e molhos. Os interessados devem morar em Jundiaí, ter mais de 16 anos e o sorteio das vagas será realizado na próxima sexta-feira, dia 17, às 2h30 da tarde, no auditório do Fundo Social de Solidariedade. Informações sobre os locais de inscrição e os documentos necessários no site da Prefeitura de Jundiaí, que é o jundiaí.sp.gov.br. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vê que 5.000 crianças esperam pela adoção em todo o país. Voltamos em instantes. Cinco 5.000 crianças esperam por adoção no Brasil e mais de 30.000 adultos estão na fila do Cadastro Único Nacional para adotar. Além da vontade de formar uma nova família, esses futuros pais precisam passar por um curso preparatório. Hugo e Karina tiveram que participar de um curso antes de entrar na fila da adoção. Hoje é uma exigência legal e essencial na avaliação dos pais do João, de 5 anos, e da Camila, de 4. O curso é fundamental, ele mais do que vale a pena. Ele, no nosso caso, ele ajudou inclusive a alterar o perfil da criança, porque a gente entendeu que a adoção vai muito além de idade, cor, raça, saúde. Então, para a gente foi maravilhoso. Este promotor da Justiça da Infância e da Juventude também é pai adotivo e em 5 anos ajudou a informar e tirar dúvidas de pelo menos 300 futuros pais e mães. Esse curso ele serve também para que as pessoas possam se instrumentalizar internamente para enfrentar melhor esses conflitos e ter a construção desse vínculo de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais tranquila e menos conflituosa. As crianças que estão acolhidas, que estão nos abrigos, elas não são essas idealizadas pelas pessoas. Elas são as crianças possíveis, elas são as crianças reais, mas são essas crianças que estão desejando e querendo receber todo esse amor dos seus pais. Elas querem e desejam ter uma família. O Cadastro Nacional de Adoção tem quase 6 vezes mais pretendentes a adotar do que crianças e adolescentes em busca de uma família. E o número cresce à medida que a idade avança. São apenas 8 crianças com menos de 1 ano e 567 adolescentes com 17 anos. São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são os estados que têm mais meninos e meninas na lista. Acabar com a chamada adoção direta é outro desafio. Entregar a criança ou o adolescente para outra pessoa sem passar pela justiça é ilegal. Quando a pessoa vai diretamente conseguir uma criança, às vezes ela não está preparada e muitas vezes ela vem a querer desfazer esse laço, o que é extremamente traumático para a criança. Para quem já passou por todas as etapas legais, a preocupação é outra. A solução dos desafios é no dia a dia, não tem jeito. E quem dá mais trabalho? Dos dois? O pai. O pai dá mais trabalho. Para entrar no Cadastro Nacional de Adoção, é preciso procurar a Vara da Infância e Juventude da sua cidade ou região. Daqui a pouco, logo após o RP Notícia, tem o programa Opção Saúde aqui na TV Rede Paulista com Tassiane Fagian.
Olá, nosso assunto de hoje é olheira. Vamos ver quais são as causas e os tratamentos para esse problema que deixa a pessoa com um ar de cansaço e até de tristeza. É daqui a pouquinho, logo depois do RP Notícia, segunda edição. O feriado está chegando e existem várias opções de lazer para a família. Um deles é um zoológico em Itatiba com mais de 180 espécies e 1000 animais em um único lugar. Quem olha a calma do sono dos rinocerontes não imagina a força de cada um deles. Quase 5 toneladas. Logo na chegada ao zoológico, o colorido dos pássaros exóticos prende a atenção de crianças e adultos, que tem que andar muito e segurar a criançada, que fica eufórica com tanto bicho. Minhas filhas são viciadas em bicho, né? Então é um passeio muito legal para fazer. E aqui a gente está no meio das árvores, tudo em lugar coberto, é legal de andar. Então basicamente por isso que a gente sempre volta. Um pouco mais à frente, a simpatia da girafa, que desfilava para a nossa câmera e também mostrava seu tamanho para o público. Já o tigre não estava para muitos amigos. Os macacos, por sua vez, e como sempre, faziam a alegria da criançada. Tô achando divertido um pouquinho. É? Qual bicho você mais gostou até agora? Eu gostei de todos. Todo fim de semana, mais de 5.000 pessoas passam pelo local. E haja sapato para percorrer todo o zoológico. Não pesa ele em cima? Ah, pesa muito, mas a gente tem que fazer um esforcinho, né? O Zooparque fica na rodovia Dom Pedro I, quilômetro 95,5, em Itatiba. E a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã.